Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Curiosidades Radiológicas. Hoje o tema que será abordado será a ultrassonografia pulmonar em cães e gatos com desconforto respiratório. Foi um estudo realizado por 4 médicos veterinários e 3 deles tiveram disponibilidade para participar com a gente de uma videoconferência, estando explicando para a gente o desenvolvimento, a introdução e a conclusão desse estudo. Então vamos iniciar a nossa videoconferência e entender como essa pesquisa aconteceu. Olá, oi, gente! Bom, estamos aqui com os nossos 3 médicos veterinários para falar sobre o estudo, no qual eu já tinha dito. Estou aqui espelhando uma parte do estudo na tela para vocês verem, para um deles explicarem e darem continuidade ao estudo deles. Então vamos lá. Bom dia, gente, tudo bem? Eu me chamo Pedro Henrique, sou de Brasília, sou médico veterinário e antes de eu estar explicando a imagem para vocês, eu vou dar um resumo geral antes, para que vocês entendam a teoria, para a gente poder ver na prática das imagens. Bom, a ultrassonografia pulmonar, ou também chamada de luz, ela vem ganhando bastante espaço, né, na clínica de pequenos animais, principalmente porque é um método muito rápido, não invasivo e muito útil na avaliação de pacientes com alterações respiratórias. De um modo geral, ela permite avaliar o pulmão, né, tanto de forma qualitativa, quantidade, quanto qualitativa, a qualidade, e quanto a quantitativa, que é a quantidade. Na prática, a gente acaba se baseando principalmente em alguns padrões, sendo eles dois perfis. O perfil A, por exemplo, indica um pulmão normal, com aquelas linhas horizontais e o deslizamento pulmonar preservado. Já o perfil B está relacionado à síndrome intersticial, com presença de múltiplas linhas B, indicando uma redução da aeração pulmonar. Além disso, a gente também consegue observar alterações na linha pleural, que pode ficar mais irregular em casos de aeração periférica. Outro ponto importante é o padrão semelhante ao tecido, que geralmente está associado com a consolidações ou atelectasia, indicando uma perda mais significativa da aeração pulmonar ou de tecido pulmonar, para ficar mais fácil. Também tem a efusão pleural, que é o acúmulo de líquido, né, no espaço pleural, podendo aparecer de diferentes formas nos exames. Na medicina veterinária, todos esses achados vêm sendo cada vez mais utilizados em sistemas de pontuação, principalmente com base na quantidade de linhas B, para avaliar a gravidade das doenças respiratórias. Agora eu vou explicar um pouco da imagem aí para vocês, né, que agora vem a prática. O LUS, ele classifica essa perda de aeração em graus, sendo no LUS zero ou grau zero. O pulmão é considerado normal e a linha horizontal que a gente vê é a pleura. No LUS 1, já existe uma leve perda de aeração, com alguns rastros brancos abaixo da linha pleural. No LUS 2, essa perda é mais acentuada, com vários rastros brancos. E no LUS 3, a gente tem a ausência dessa aeração e o pulmão passa a ter um aspecto mais sólido, parece um fígado, ele fica bem rígido. Dito isso, agora eu vou passar a palavra para os meus próximos colegas. Boa tarde, eu sou a Maria Clara, médica veterinária, e vou dar continuidade ao que o Pedro falou. O estudo utilizou um protocolo padronizado de ultrassonografia pulmonar, com score LUCE, em cães e gatos, avaliando diferentes regiões do pulmão, dos 4 quadrantes. No exame, foram realizados em pacientes com dificuldades respiratórias, pacientes sem sinais respiratórios, mas com lesões pulmonares, ou animais admitidos na unidade de terapia intensiva devido a traumas ou sepse. A confiabilidade foi analisada com 4 avaliadores, porém um dos avaliadores não pôde estar nesta videoconferência. E todos nós temos níveis de experiência diferentes. O que avaliamos o mesmo exame de forma independente e repetimos a análise após 3 meses. A gente avaliou a concordância no reconhecimento de padrões ultrassonográficos. Para isso, foi selecionados vídeos aleatórios e avaliadores identificaram a presença ou ausência de padrões como linha A e linha B, como o Pedro falou, a irregularidade de pleura, perda de aeração e efusão pleural, além de determinar o padrão predominante e secundários.
Na análise estática, utilizamos testes como coeficiência de relação intraclasse para avaliar a confiabilidade e o CAPA para medir a concordância entre os avaliadores. Também foram explicados testes para verificar a distribuição dos dados. Agora eu passo a palavra para o nosso próximo pesquisador. Boa tarde. Meu nome é André Ribeiro Braga, sou médico veterinário e agora vou falar sobre os resultados dos exames. Foram analisados 40 exames de ultrassom pulmonar, provenientes de um banco de dados digital, tá? 20 cães e 20 gatos, de idade média de 8,5 anos de idade, com variação entre 0,5 a 17 anos. Distribuição por sexo: 55% são machos, número 22, e 45% são fêmeas, 18 fêmeas. A amostra incluiu animais, como a Maria Clara mencionou, com sinais respiratórios, alterações pulmonares detectadas por imagem e condições críticas, como trauma e sepse. A confiabilidade intraavaliador foi avaliado do coeficiente de correlação de interclasse, ICC. Avaliador experiente, o ICC foi 0,967. Avaliadores com experiência intermediária foi de 0,963 a 0,952. E o avaliadores iniciantes foi de 0,950. Todos os valores foram classificados como excelente. O método apresenta alta reprodutibilidade, indicando que o mesmo profissional consegue obter resultados consistentes ao longo do tempo. A concordância entre diferentes avaliadores foi extremamente elevada, ICC médio 0,980. Além disso, comparações individuais com o avaliador mais experiente também mostram ICC de 0,94. O LUS é um método padronizado e confiável, com alta variabilidade entre profissionais, mesmo com diferentes níveis de experiência. Foi identificado viés mínimo entre avaliadores. Indica que o sistema não sofreu influência significativa da experiência do operador. Após treinamento básico, os resultados se mantêm consistentes. Consistência geral. Capa de Fleis de 0,816. Classificação de concordância forte. Isso demonstra que os avaliadores conseguem identificar o padrão pulmonar predominante com boa precisão. Alterações mais evidentes: efusão, consolidação, autoconcordância. Alterações sutis: linha pleural irregular, maior variabilidade. Isso ocorre porque lesões discretas dependem mais da interpretação subjetiva, exigem maior experiência clínica. O sistema de pontuação variou de 0, pulmão normal, até 24, perda completa da aeração pulmonar. 0 significa normal, 1, perda leve, 2, perda moderada grave, 3, perda completa da aeração por quadrante. O diferencial do método avalia a porcentagem do comprometimento da pleura, não apenas a contagem da linha B. Síntese dos principais achados: excelente confiabilidade, intra e interavaliador, reprodutibilidade independente da experiência, alta concordância para padrões clínicos importantes, menor precisão em alterações pulmonares sutil. Os resultados demonstram que o sistema LUS é altamente confiável e aplicável na prática clínica veterinária, permitindo uma avaliação objetiva da perda da aeração pulmonar, monitoramento da evolução clínica e o apoio da tomada de decisões em emergências de UTI. E é isso, meu. Bom, gente, obrigada a vocês três pela disponibilidade de estar com a gente explicando sobre esse estudo. Enfim, é isso. Obrigado por comparecerem a essa videoconferência e agradeço pelo ensino que vocês estão passando pra gente. Tchauzinho. Obrigada. Bom, gente, essa foi a nossa videoconferência. Eu espero que vocês tenham absorvido muito conhecimento e entendido como foi realizado essa pesquisa com esses médicos veterinários. Agradeço vocês pela atenção e por estarem aqui com a gente. E até a próxima.